Olá, comunidade gasparense, tudo bem? Iniciamos mais um programa Spalt Social, ainda no mês de setembro, Setembro Amarelo. Trouxemos novamente a equipe, parte da equipe do CAPS aqui da cidade para estar discutindo essa temática tão importante da saúde mental. Inclusive foi uma iniciativa da equipe do CAPS estar vindo aos veículos de comunicação e colocar em pauta a importância de discutir a saúde mental. Eles foram em alguns veículos de comunicação de rádio da nossa cidade e escolheram então o Pauta Social para a gente estar aprofundando esses debates. Bem-vinda, doutora Mary, tudo bem? Tudo bem. Leonardo, da mesma forma. E no último programa tínhamos ficado em dúvida como que foi essa trajetória de Florianópolis a Brasília, doutora. Conte um pouquinho para nós. Você fez a faculdade, então, na Universidade Federal de Santa Catarina e depois foi fazer mestrado em Brasília. Conte para nós como que foi essa escolha. Foi em Floripa, fiz a federal, depois fiz pediatria. Ah, fez pediatra também? Opa, importante. Daí trabalhei em várias regiões aqui de Santa Catarina. Ah, trabalhou em outras cidades de Santa Catarina também. Isso. Jaraguá, Blumenau. Cidades bem boas em Santa Catarina. Depois fiz oftalmologia em Brasília. Daí de Brasília entrei no Exército. Foi um ano tenente do Exército em Brasília, atendendo os ministros de defesa, atendendo generais e soldados do Brasil. E daí depois voltei para casa, né? Com um bom filho, a casa retorna. Mas poderia ter seguido a carreira militar. Poderia ter seguido a carreira militar. Aí voltasse para Santa Catarina. Todo mundo não acredita, né? Porque não tem tamanho, mas... mas segui a carreira. Olha, entrei para o Exército. História bonita. Que bom que Gaspar tem esse benefício de ter uma doutora que já teve essa experiência. E a gente tem essa alegria de tê-la, então, na nossa rede pública, né? A profissional qualificada. E da mesma forma, Leonardo, no programa a gente viu a tua experiência, a tua firmeza e saúde mental. Realmente a gente precisa se qualificar, né? Aprofundasse teus conhecimentos em Criciúma. Isso, né? Vi o Centro Simone de Beauvoir, né? Uma formação clínica em psicoterapia. Olha só, importante isso. E, Leonardo, a importância de algumas iniciativas promissoras de grupos na área da psicologia, né? A doutora Kemi também fazendo esses grupos com os familiares dos autistas às segundas-feiras, cada 15 dias, com pessoas vítimas de violência. Queria que tu falasse da importância desses grupos. Apesar de tu ter feito uma clínica, essa formação clínica, mas a importância hoje, acho que é uma atualidade, uma modernidade, esses grupos terapêuticos. Acho que uma das coisas importantes até dizer sobre o assunto é que a clínica ela pode ser em fator de grupo também. Ah, né? Pode ser. Tanto que o CAPS ele tem uma temática muito mais voltada para a questão do grupo, né? Isso é uma questão que é pouco discutida porque após a pandemia houve uma questão do isolamento social, tanto das pessoas ao quererem buscarem o tratamento de uma maneira muito mais individualizada, sem entender a importância que se tem e a riqueza que é o trabalho de grupo, né? Quando a gente fala na questão de grupo, é importante que a gente veja do porquê que a gente vive numa sociedade como a gente vive, né? Temos a sociedade articulada, temos a família articulada, as nossas estruturas de amizades, né? A gente vive em grupo, o ser humano se desenvolve dessa maneira. É muito necessário que a gente tenha essas habilidades sociais. E muito disso se aprende justamente nas questões de grupo. O grupo ele é riquíssimo nesse aspecto. A pessoa ela não vai fazer um tratamento tanto psicoterapêutico quanto integrativo para viver uma vida de isolamento. Não, ela vai para a vida dela, vai para o mundo. E o mundo é social. Então, a gente reforça muito essa questão. Perfeito. Doutora, você falava no outro programa alguns sinais que a pessoa poderia identificar, e um deles é o isolamento, a tristeza. Esse isolamento social, acho que o Leonardo trouxe uma questão importante, né?
pandemia trouxe para nós o isolamento para muitos e também a dificuldade de convivência com o outro. Muitos casais se separaram na época da pandemia. Teve também algumas sequelas sociais provindas nós tivemos quase 2 anos envolvidos com essa pandemia. Doutor, teria como trazer para nós alguma questão importante, o reflexo que hoje você sente, então, atendendo os pacientes vindos pós-pandemia? Então, após a pandemia, ela trouxe realmente bastante. Hoje, as pessoas têm que aprender a conviver de novo, né? Perfeitamente relato. Aprender a conviver de novo. Olha só que profundo. Porque era tudo um medo, né, muito grande na pandemia de você causar dano à pessoa que você ama, né? Então, era medo de chegar perto e contaminar e trazer o vírus para dentro de casa, né? Então, ficava aquele medo absurdo. E hoje a gente tem que desmistificar agora um pouco mais o medo, que a gente está, né, ainda, claro, com todos os cuidados ainda, né? Os pacientes ainda que são um pouquinho mais debilitados, a gente ainda tem que ter um pouco de cuidado. Mas isso, a gente também pode acessar muito a tecnologia, né? Não deixar o idoso isolado, sendo que hoje tem telefone, tem internet, tem WhatsApp, né? Então a gente pode se comunicar mantendo também os cuidados, né? Que a gente ainda pode ter. Importante. Leonardo, além dos grupos terapêuticos, também há grupos de atividades de artesanato, grupos com algumas finalidades. Claro que no fundo tem todo um planejamento, a importância da convivência, e acho que é isso que nós estamos trabalhando nesse programa, a importância da convivência social e comunitária, né? Fortalecer esse vínculo. Queria que tu falasse um pouquinho dessas estratégias também adotadas pelo CAPS para estar fomentando isso junto aos usuários do serviço. Com certeza, Santiago. Quando a gente fala nessa questão de juntarmos as pessoas para fazermos um grupo que não seja uma temática psicoterapêutica em exclusividade, a gente abre um leque muito grande, tanto para as questões da arte, do desenvolvimento da criatividade, das questões do desenvolvimento da psicomotricidade. Então, o CAPS ele hoje oferece um grupo de artesanato, até tem a elaboração de um grupo de arte-terapia, né? Que vai trazer para o sujeito o quê? Um complemento para a sua vida, tanto para as questões ocupacionais, para as questões de psicomotricidade, como já foi falado, e também integrando ele num grupo onde é que ele vai desenvolver essas habilidades sociais. Olha que importante. Doutora, nós também temos a situação do uso abusivo de álcool e drogas, como também um fator de risco, né? Explanado por vocês, fator alto de risco. E muitos dessas pessoas, acho que o universo maioria é masculino, mas também o universo feminino, mas a maioria que a gente vê, né, em situação de rua, ou a gente vê eles fazendo uso nas ruas hoje, né? Isso não é uma coisa tão rara de acontecer, principalmente nas grandes metrópoles, mas também trazendo essa realidade para Santa Catarina e para nossa Gaspar. Em determinados momentos procuram o CAPS, ou procuram a rede de atendimento, o CREAS, né? E a doutora faz esse atendimento dessa pessoa que já se envolveu, então já passou dos limites nesse uso abusivo de álcool e drogas, e talvez a pessoa procure esse tratamento junto ao CAPS. Isso é comum, isso acontece, e quais os encaminhamentos para essa pessoa que está nesse momento de dor e de busca de substantivos para a vida dele no uso de álcool e drogas. E quando a gente fala em uso de álcool e drogas, não é só o paciente, é a família inteira do paciente também, né? Porque o paciente ele fica sob domínio, né, de uma substância. Muitas vezes ele quer sair, sozinho ele muitas vezes não consegue. Então os familiares têm que entender isso, que muitas vezes, só falta vontade. Não, às vezes só vontade. É importante ter o auxílio da família junto para poder ajudar. É importante o CAPS estar junto para poder também ajudá-lo a melhorar a parte emocional dele, a melhorar também com relação a evitar as recaídas, né, que é muito comum quem usa drogas e álcool, né?
Então, e o CAPS, ele está para isso, para ajudar o paciente de todas as formas que a gente pode, possível, para a gente tirar ele desse caminho, né? Poder tirar. E eu vejo a força da equipe de vocês para buscar isso, buscar a saúde, a paz, a saúde mental. E, Leonardo, essa questão da família que a doutora traz, né? Da família sofre, tem um sofrimento grande, um ser querido, então, envolvido numa dependência química. Tem algum trabalho, tem alguma forma de estar tratando, trabalhando junto a essa família que está nesse momento também de sofrimento em virtude desse ser querido que está envolvido nesse uso abusivo de álcool e drogas? Com certeza, Santiago. Eu acho que é indispensável se trabalhar a família num contexto onde a pessoa está adoecida. Nenhuma pessoa melhora de algum transtorno, alguma coisa, se o ambiente por si só é adoecedor, né? Então a gente precisa fazer esse movimento da família de compreender aquele sujeito em seu sofrimento e conseguir integrar eles nesse tratamento. É claro que muitas vezes a gente encontra as nossas pedras no caminho, né? Algumas resistências, pessoas que vêm com certo misticismo, pouca informação, não querem aceitar de maneira nenhuma que aquela pessoa de fato está sofrendo com aquilo. Então isso é um conflito que nós, quanto técnicos, acho que diariamente a gente se encontra no meio desse tipo de questão, né? A gente tem que sempre tentar buscar por meio de uma fala muito bem explicada, né? O aporte científico, maneiras de conseguir fazer aquela família entender que aquele problema não é unicamente para a pessoa mais afetada, está num todo, né? Acho que seria mais ou menos dessa maneira, né? A gente integra esse conhecimento, se precisar faz algum acompanhamento, vai passando essas informações e juntos buscando uma melhora de a família como um todo. Olha, muito importante. Doutora, na questão do suicídio, nós temos uma descendência, nós temos enquanto cidade, né? Uma base de descendência italiana e alemã, e nós temos alguns índices, Pomerode, Gaspar, Indaial, Timbó, essas cidades nossas aqui no Médio Vale, um índice elevado, ou de tentativa ou de suicídio propriamente concretizado, digamos assim, já não mais a tentativa. E a doutora já pesquisou, isso é uma questão mundial, uma aflição mundial em relação ao suicídio. Como a doutora vê essas questões? São questões culturais, são questões sociais da sociedade que a gente vive, e o que a gente poderia estar fazendo para, além do CAPS, a doutora trouxe o CVV também como uma ferramenta importante no momento de muita autodestruição, né? No momento de muita aflição, ligar para o 188. Como a doutora vê essa questão desses índices e também essa questão cultural aqui em Gaspar? O suicídio, ele atinge o mundo inteiro, são em torno de 703 mil mortes causadas ao ano pelo mundo. No Brasil, em torno de 14 mil por ano, foi agora em 2019. Muito elevado. Muito elevado. E acaba sendo até um pouco maior do que algumas doenças, né? Então é muito importante, e o sul do Brasil é um dos maiores índices. Acho que essa questão cultural também, acho que talvez seja um fator cultural, também, né? Porque dependendo da cultura, é um povo mais isolado, não tem aquele afeto, ou não tem aquela facilidade de transmitir o carinho, que é o que as pessoas realmente precisam, às vezes o carinho, a atenção, a conversa, né? Então, tem culturas que já realmente acham o suicídio um tabu, uma ofensa para a religião, muitas vezes. Tem essa questão religiosa também, não tinha nem pensado nessa possibilidade também. Então, assim, e acaba eles até nem querendo falar, porque eles acham que, se eu falar, algo ruim ou um castigo maior vai ter, né? Então, é importante quebrar esse tabu, para que as pessoas possam realmente ter uma fala, poder falar do sentimento, saber que há uma outra pessoa que dá importância para a vida dela. E que tudo nessa vida, às vezes, é um momento, é o vale das sombras, que eu falo
para os pacientes. É um momento do Vale das Sombras, mas isso não significa que você não vai ter o prazer de viver depois. É só uma questão agora de fazer o tratamento, fazer o acompanhamento, lidar com os seus problemas, aprender a lidar com os seus problemas. Aprender a lidar com os seus problemas. Olha, gente, vocês deram um show, né, nesses 2 programas, no último dia 7 e agora. Acho que dicas importantes, acho que as pessoas que porventura estão em algum sofrimento mental, acho que poderiam assistir esses programas para buscar alternativas. Acho que a sua última fala agora, doutora, espetacular, né? O Vale das Sombras é o momento. Depois vai vir o Vale do Sol, vai vir outros momentos de liberdade, de alegria, de convivência social, de convivência comunitária. E eu encontrei no Leonardo também uma pessoa muito inclusiva, muito integrativa, de integrar as pessoas ao convívio social, à sua realidade, né? A gente acredita que muitas vezes a saúde mental, a pessoa fugir da sua realidade, né? E acho que esse trabalho integrado da equipe do CAPS é para trazer aquela pessoa novamente a realidade e ter uma boa qualidade de vida. Acho que é objetivo vocês enquanto servidores da saúde. Eu quero que vocês transmitam um forte abraço à equipe que vocês estão representando, né? A coordenadora Giovana, a assistente social Janaína, a psicóloga Akemi, o psicólogo Silvio, não vamos esquecer do Silvio, depois vai brigar com a gente, mas essa valorosa equipe, né? Os técnicos, a enfermeira, enfim, a toda a equipe envolvida no CAPS, está de parabéns por essa união. E eu acho que a única forma da gente lidar com a saúde mental é ter essa união forte que vocês têm, esse propósito de ajudar o próximo, de se envolver e promover a saúde. E agora no Setembro Amarelo, promoverem também a prevenção. Vocês estão de parabéns, continuem esse trabalho, continuem buscando. Acho que a história da doutora de busca de conhecimento, de qualidade de vida e de opções de vida hoje na saúde mental, acho que é um caminho que você procurou e hoje está muito bem acolhida pela equipe, Leonardo. E também eu gostei muito do teu perfil profissional, isso vai trazer então um bem muito grande à nossa população. Novamente a gente agradece o convite, não é? Sempre importante ter um espaço para falar de saúde mental, algo que na sociedade brasileira ainda é encontrado como um tabu, apesar desses altos índices, né, que minha colega a doutora Mary traz. E agradeço Santiago, né, por esse momento de poder ter essa troca com a população gasparense. Que legal, muito bom. Doutora? Obrigada pelo espaço. Falar de saúde mental para mim é um prazer muito grande, porque a gente salva vidas. No momento que a gente olha para o outro e cuida do outro, a gente está salvando vidas. Com certeza. E juntos salvamos vidas. Pessoal, muito obrigado a todos. Até a próxima semana. Setembro Amarelo marcado positivamente pela equipe do CAPS. Tchau, tchau.